Boa noite! Começando mais uma live do Mídia Amor. Vou colocar o tema aqui, colocar certinho enquanto vocês vão entrando. Deu para perceber que aqui está frio. Estou em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre escuta empática, uma coisa fundamental na empatia. Que a gente fala tão pouco, a gente aprende tão pouco a escutar, né? Então vamos conversar. Oi para todo mundo que está entrando, me falem de onde vocês são. Se tá frio aí também, se tá calor. Enquanto a gente vai se conectando, eu vou Escola de Amor, como sempre, com a Júlia, que vai entrar comigo, que eu já espero a energia, a animação dela, como sempre, para fazer companhia para mim. E olhe ela aí, de gola rolê. Oi, amados, de gola rolê sempre que puder. Eu adoro gola rolê. Quem mais? Olha aí, pessoal de Vitória, amiga, está chovendo lá. Adoro falar Aqui bem do também, Grande aqui do também tá Sul, chovendo. frio, Guarulhos. Olha só, eu quero alguém já do Nordeste para falar que tá calor, que queria passar um calor, porque eu amo. Brasília, Eu gosto do frio, ainda mais essa vibe que tá agora, assim, eu curto, acho gostoso. Ainda mais pra ficar em casa, né? Gostosinho. Melhor é do para que um ficar em calor. casa. Olha, até Salvador, Minas Gerais e Patinga, que legal. Olha, uma galera de Guarulhos aí. Guarulhos tá mais frio, acho que de São Paulo. O pessoal tá reclamando. Gente, boa noite. Que nem vocês podem Uh! ver, o nosso tema hoje é sobre escuta. A gente quer saber se vocês ouvem ou se vocês escutam. Qual a diferença? Quando você ouve, você está ouvindo, né? Simplesmente está aquele som ali entrando e até saindo por outro lado, né? Mas quando você escuta, você está presente, você está dando sua alma, você, enfim, está realmente ali ativo com a pessoa. E é isso que a gente quer saber de vocês hoje. Então vamos entrando aí, a gente dá aí uns 5 minutinhos para a galera e entrando, a gente conta um pouquinho mais para todo mundo que tá entrando aí e não sabe o que é o Escola. O Escola é a plataforma de educação do Mídia Amor, então a gente ensina várias ferramentas de inteligência emocional. Depois sigam lá depois dessa live, se vocês gostarem, espero que vocês gostem. Já mandei E a opinião, gente né? Já já chamem mandem, tá vendo esse amigos aviãozinho para aqui de papel? participar, que a gente Já sempre manda pro gosta de interagir amigo. muito com vocês. Inclusive, eu quero saber onde fica Caicó, que está muito calor. Aonde fica Caicó? Aonde fica isso? Na Quero Filipinas, né? Porque no saber. Brasil não deve ser. Berbare falou que escuta. Então vamos ver se você escuta mesmo. Fica aí com a gente. E para quem não está ainda, entre no nosso grupo do Telegram. Baixa o aplicativo lá, é super tranquilo, é de graça. E aí vocês entram no grupo da Escola Mídia Amor, porque tá tanto no link da bio do Mídia, tanto no link da bio do Escola. Entra lá que tem conteúdo exclusivo, tem desafio, tem interação, tem dicas, é muito legal. Boa, amiga. Eu estou fazendo uma pequena correção aqui no tema. Deixa eu corrigir enquanto o pessoal vai entrando, enquanto o pessoal vai chegando. É o contrário, não é mesmo? Agora que eu reparei que Você eu só ouve ou escuta? Você escuta ou acho que só ouve? foi uma pegadinha, foi para ver se a galera tava atenta aqui, ó. Deixa eu Boa. pensar. Pronto. Bom, Você escuta pessoal, ou só ouve? Porque é isso, ouvir tem a ver com a nossa capacidade auditiva. Vamos começar aí, ó, pessoal do vamos Piauí, já começar. tá todo mundo aí. E quem for entrando, chegue mais, vão comentando as experiências de vocês. Será que vocês conseguem se perceber como bons ouvintes? Será que vocês têm pessoas que são bons ouvintes na vida de vocês? E isso não tem a ver com a nossa capacidade auditiva, como a Júlia falou. O ouvir vai muito além. É a nossa escuta, é a nossa presença, é o que a gente oferece para o outro, é o que a gente realmente se interessa, vai lá no fundo para captar toda a comunicação que chega até a gente. Porque por falar em comunicação, amiga, você sabe que a gente tem muito mais capacidade de escutar do que de falar. A gente não Aprendi consegue ao mesmo isso tempo. com a gente mesmo. A gente estuda bastante para ensinar vocês. É sério, porque a gente sente que Boa. nossa naturalidade é comunicar, né? Mas o ser humano, ele foi também feito, né? O design do ser humano é É. muito também feito para escuta e a gente tem que explorar isso melhor, com certeza. Muito. A gente aprende tanto, né? O que falar desde pequenos. Na escola se ensina o que falar, como comunicar. E o ouvir, como já é essa capacidade, é isso. O ouvir é a capacidade auditiva, mas o escutar, de fato, a gente não aprende. Pelo menos não no colégio, às vezes não em casa, às vezes a comunicação é toda torta. E grandes líderes e pessoas que querem, que têm sede de conhecerem mais e de se aprofundar em algum assunto, tem que ter essa capacidade, não é opcional. Podem ou não, tem que ter.
para ter uma percepção maior, e é isso que a gente vai explicar mais nessa live. Quanto à nossa capacidade que eu estava falando, a gente, por minuto, consegue falar 125 palavras, mais ou menos aí. Porque a gente pensa muito mais rápido do que a gente fala, né? E ainda mais que os nossos pensamentos às vezes são cruzados, bagunçados. Então, a gente pensa um monte de coisa e a gente não consegue falar tudo que a gente pensa. Por isso que a nossa capacidade de ouvir, de compreender, ela acaba sendo maior. Vou colocar aqui uma artezinha para vocês. Já ia chamar arte, boa. Boa. Olá para Duda, Sabrina, Alex, pessoal que tá entrando aí. Pode ir, amiga. A Duda já tá falando aí. Amiga, vai lendo enquanto eu vou finalizando essa conclusão para o pessoal entender que para a gente realmente ouvir, a gente tem essa capacidade de ouvir cerca de 400 palavras por minuto. É muita coisa, né? Você imagina você ouvindo músicas rápidas, batidas, pessoas que conseguem, né, cantar aqueles raps super rápidos, a gente consegue compreender, a gente consegue ouvir várias coisas ao mesmo tempo até. Mesmo que a nossa compreensão seja limitada, a gente consegue ouvir alguém cantando, alguém falando com a gente, a TV ligada, a gente consegue ouvir mais coisas do que falar. E aí, apesar da nossa capacidade ser grande, ser ampla, a nossa capacidade de escuta, ou seja, de assimilar o conteúdo, a comunicação que está vindo até a gente, ela é qual? Normalmente ela é menor. Normalmente a gente não aproveita tudo. Então tem vários estudos que mostram aí o quanto que as pessoas costumam aproveitar. E porque afinal, dentro de uma conversa, a gente passa aí 60% do tempo escutando. Depende com o que a gente fala, né? Porque tem gente que fala pra caramba e que não deixa o outro falar. Esse é o pior, né? Porque, tipo, a gente fala muito, né, amiga? Mas a gente consegue respeitar os nossos espaços aí de fala. Ah, com certeza. Eu acho até que eu escuto mais que eu falo. Mas é de personalidade. Tem pessoa que fala mais do que escuta. Até a Duda tá levantando um ponto bom, que ela disse que o nosso dom de escutar, né, tem a ver com a importância que a gente dá a determinado assunto. Então, ela mesma já ouviu reclamação de que não estava escutando muito e já ouviu que é uma ótima ouvinte. Então, tem a ver também com o foco que a gente direciona para a informação e muitas vezes o que a gente quer escutar, né? A gente vai tocar bastante nisso também. Legal. E a Sabrina que tá falando aí dessa parte de olhar no olho enquanto escuta, fica aí. Depois a gente vai falar um pouquinho do porquê é importante, vai compartilhando por que você acha que você tem essa vergonha de olhar no olho. Mas de qualquer forma, a gente usa só 25% da nossa capacidade de escutar, de todo esse potencial que a gente tem. Porque onde a gente passa o resto do tempo? Aqui, ó, na nossa cabeça, pensando, imaginando mil coisas, ou prestando atenção em outra coisa, na notificação que chega no celular, no que eu tenho que fazer depois que acabar aquela conversa, ou num conselho incrível que eu tenho que dar para a pessoa e aí eu paro de assimilar aquela comunicação, ou o que eu faria no lugar dela e aí ela continua falando e eu tô aqui viajando. Por muito tempo eu tinha essa capacidade de fazer cara de compreensão, vou confessar aqui, de fazer cara de compreensão. E eu viajava pro fantástico mundo de Bob, amiga. Nossa, eu viajava, assim. Antes de aprender o que era escuta empática e como praticar, eu ficava, assim, para assuntos que não me interessavam, eu ficava, sério? E às vezes eu fazia isso sem querer, não era de maldade, não era uma má intenção, mas eu ficava distraída. A distração é real, E às vezes era no trabalho e eu me ferrava depois, porque eu falava, gente, o que a pessoa tava falando? Isso era uma informação importante. E eu ficava lá. E a pessoa realmente acreditava que eu estava dando toda a atenção, porque eu mantinha ali o contato e tal. Aí eu ficava, caraca, e agora? Como é que eu vou perguntar para essa pessoa o que ela me falou? Que situação. Acontece. A distração é real, gente. A gente tem que fazer um esforço. Se a gente estivesse na nossa naturalidade biológica, ali pré-histórica, talvez a gente conseguisse ficar 100% presente. Mas como a gente aprendeu tanto o contrário, a gente tem que se esforçar para ficar presente hoje em dia. É um processo mesmo, é uma prática. Se não for um assunto que a gente ama, né? Se a gente estiver na sala de aula, não é uma matéria que a gente gosta tanto, ou uma tia-avó que está contando uma história repetida, a gente tem que se esforçar para ficar presente. O Jimmy está perguntando técnicas de reporte. Bom, você pode usar no reporte sim, ainda mais quando se trata de funcionários. O reporte é muito falado na questão colaborativa nas empresas, né? Como você pode gerir pessoas. Então, essa questão da escuta é com certeza ligada a técnicas de reporte, sim. Sim. A Dani tá falando que se identifica com a Paula e o Alex tá falando que é muito observador, então gosta mais de ouvir do que falar.
Isso é Boa. bom, E o Alex. Saulo tá perguntando aí, vamos lá, para quem perdeu o comecinho que a gente meio que explicou aí, qual a diferença de ouvir e a capacidade de escuta? O ouvir tem a ver com a nossa capacidade auditiva, é o que a gente ouve. A gente pode ouvir muitas coisas ao mesmo tempo. Como está escrito aí no slide que vocês estão vendo, cerca de 400 palavras por minuto. E o escutar é a nossa capacidade de compreender de fato Assimilar. o que a gente está ouvindo. É o assimilar, é o absorver. Então ele é mais profundo. Ah, e a Duda tá mencionando o Rubem Alves. Gente, ele tem um poema lindo sobre escuta. Eu sou fãzaça do Rubem Alves. Ele fala, diz que tudo que as pessoas querem alguém... Ah, isso é lindo, gente. Eu sempre me arrepio. Que as pessoas querem alguém que as ouça com atenção, porque é da escuta que nasce a fala. Se alguém não te ouve com atenção, não vai saber o que te dizer. Fato. E sabe o que ele fala também? Que ele fala, é fácil achar gente que fala bonito. Eu gosto de gente que escuta bonito. Ele fala nesse. Só de falar eu fico arrepiada. Eu amo este trecho, porque é raro encontrar pessoas que escutam bonito, que realmente estão ali presentes. Que gostoso a gente ter amigos que nos ouvem, que estão ali, que falam, cara, fala. E por mais que eles estejam com problema na vida, eles ficam quietos e estão presentes para te ouvir, para dar seu espaço. É isso que a gente vai falar hoje. Como é que a gente pode ser este espaço através da escuta, né, amiga? Muito buena, muito buena. A gente até postou uma foto aqui que bombou outro dia no Mídia Amor, que é essa pergunta, né? Você escuta para compreender ou para responder? Então, isso também entra bastante na escuta. Quando a gente está presente, a gente está escutando para compreender, por curiosidade, para aprender algo novo. Eu sou muito culpada disso, até confesso. Eu muitas vezes entro num diálogo já pré-adivinhando o que aquele diálogo vai ser, né? Já pré-achando que aquela interação, do que vai sair daquela interação. E, cara, quando a gente faz isso, a gente já mata toda a potencialidade daquela interação. Porque Total. a gente já ditou na nossa cabeça o que vai acontecer, a gente já age a partir daquilo. Então, a gente pode, às vezes, matar uma interação, uma confissão, uma conexão muito mais forte se a gente simplesmente deixar, né, acontecer, a gente escutar a outra pessoa. É verdade, é verdade. Acontecem coisas que a gente nem acredita, né? Depois que a gente vai aprendendo a ampliar nosso potencial aí de escuta empática, conversas milagrosas e muito além do que a gente imaginava acontecem. Confiem no processo, vamos falar sobre isso aqui. O Rafael também está falando que ele é muito mais de ouvir também do que de falar, parecido com você, amiga. Mas meu problema é só compreender e não ter nada para dizer. E meu esforço é para dar uma resposta. Ah, vamos falar sobre isso. Vamos, eu já ia dar só um PS, Rafael. Eu acho que muita gente pode se conectar com você, se identificar com você nesse aspecto, porque a gente fala, eu sou muito mais de escutar do que de falar. Mas, na verdade, sua personalidade talvez seja mais intromissiva, talvez você é mais tímido, não sei se é o seu caso, mas eu digo assim, às vezes uma pessoa mais tímida pode falar, eu sou muito mais de escutar, quer dizer que eu sou uma ótima ouvinte. Não estou falando que você não é, mas não confunda um traço de personalidade com a sua capacidade que você pode praticar de escutar os outros. Até porque você falou, às vezes não sei o que falar. Então, quando você vai praticando essa escuta, você vai assimilando as coisas e você consegue encontrar o que falar, ou às vezes consegue saber que naquele momento é só o silêncio mesmo que vai resolver. Então, você consegue ter essa noção. Então, não confunde timidez, né, uma vergonha, às vezes, que a Sabrina citou que tem às vezes vergonha, com uma ótima escuta. Pode ser que seja, mas também não é sinônimo. Então, e vamos fazer um teste rápido, então, aqui, antes da gente continuar a dar as dicas. Antes do fim da nossa live, agora, sem saber muito aí sobre como você pode se tornar um ouvinte, quais são os problemas, do porquê que a gente não escuta, vocês que estão aí acompanhando a gente, de 0 a 10, o quanto que você se considera um bom ouvinte? Apenas. Vão mandando. 0 Respondo, a 10, 0 a 10. 30 segundos. Amiga, você, de 0 a 10, quanto você se considera? 8. 8. Que difícil, 8. né? 7 ou 8, eu acho, dependendo da hora, 7, eu tô com a 8. Tati. 7. Tati, Vamos no 7 pra ser modesta. A Valéria falou que 4. A Valéria tirou 5 hoje no nosso teste lá da escola. Ela tirou 5, né, Valéria? Foi você. A Iracema 7, a Bia 5, a Cibele 7, o Saulo 7. Estamos na média, né, galera? O Dudes, a galera tá bem. 7, a Jamile 7. Tá bem, talvez 8. Talvez 8. Tamo aí, então, Mila. Gente, já vão mandando um aviãozinho aí pra quem vocês acham que é um 25, 4, porque essa live tá alto 8, nível. 7,5, a Dani 5. Rafael 8 às vezes 3. O Rafael está indeciso. Talvez depende da pessoa. Não é para todo mundo. Para pessoas, eu poderia me dar um 9 para algumas pessoas. Para outras, eu poderia me dar um 2. Isso é um panorama no geral. Um panorama no geral.
A Thaís, temos um 10 aqui, Fire Trouble Clubs, identifique-se. A Thaís é 8, Jimmy 8. Bom, a galera tá na média pra cima aí, tá boa. Tá boa, 10 aí? Caramba, rolou um 10. Boa. A Vamos Cibele bem. falou, acredito que depende da Da situação. E a situação. Sabrina falou, não consigo dar importância a determinados assuntos. Pois é, gente, a gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Então mantenham essas respostas aí com vocês, para a gente ver até o final da live se vocês ainda vão manter a mesma pontuação. Então vamos lá, porque o que faz a gente ter hábitos ruins da escuta, né? Você fala, cara, eu quero escutar melhor, eu tenho essa intenção de escutar melhor. Né? A gente já falou que o foco e a distração são reais, ainda mais num mundo ultra, hiper conectado que nem o nosso, né? Não sei quem teve a chance de ver o GTV que a gente postou na escola. Até eu falo, a gente tem esse modo de defesa, é quase que um mecanismo de defesa do nosso corpo, de não absorver exatamente tudo que a gente escuta. Imagina se a gente absorvesse tudo que a gente lê, escuta, toca, vê, ouve falar. A gente ficaria A gente teria maluco, que ter né? uma cabeça gigante, né? Teria que ter um Armazenar. processador. O cérebro é incrível. O ser humano conhece pouco do cérebro ainda, mas Real, ainda real. assim teria que ser um ultraprocessador. Falam que a gente usa só 10% da capacidade do nosso cérebro, né? Eu não sei exatamente se isso é verdade, mas acredito que para a gente processar tudo, a gente teria que usar no mínimo 80%. Então é muita coisa. Então a gente tem alguns hábitos ruins, a gente até postou um pouquinho essa semana aí, para quem não viu lá na escola. 7 hábitos ruins, principal que a gente compilou aqui, que podem ser negativos para a nossa escuta. Amiga, se quiser pôr a arte aí, pode pôr, já vou começar a falar deles. Aí vocês vão vendo quais vocês se identificam, com que hábitos vocês acham que vocês fazem mais ou menos. O Jimmy tá falando, ouvir é fundamental para a minha profissão, trabalho com desenvolvimento de liderança e quando você escuta de verdade é um laboratório fantástico. Gente, eu falei também isso outro dia, quando a gente escuta, a gente tem uma Isso oportunidade de aí. aprender tanta coisa, a gente subestima muito isso. Até o Jimmy tá falando em questão de liderança, se você quer liderar É alguém maravilhoso. ou um grupo, você precisa saber aprender e escutar primeiro. A gente acha que liderar é essa capacidade de eu sei tudo. Ai, desculpa, gente, recebi uma Acho que foi o ligação. alarme da Júlia. Ela está voltando. Foi. Não, uma ligação. Não, a gente acha que para liderar, a postura é eu sei tudo, então estou apto a liderar um time ou alguém, né? E quando na verdade é muito contrário, a liderança vem de outras capacidades, você precisa aprender a escutar. Então, amiga, põe aí a arte para eu começar Amiga, a falar não, dos. não salvou a arte, eu estava procurando. Esta dos hábitos não salvou. Eu estava aqui achando no meu rolo de câmera, acho que eu não recebi. Deixa eu só falar isso da liderança que o pessoal estava comentando. Hoje eu assisti um TED maravilhoso que falava que o pessoal acha que liderar, você lidera para levar a equipe até um resultado. E na verdade você lidera pessoas. Você cuida das pessoas, você não cuida dos resultados para chegarem até lá. Você cuida das pessoas e elas vão fazer o resultado. E essa diferença, o que faz esse cuidado com as pessoas, é o porquê que a liderança envolve escuta, envolve empatia. E um bom líder que realmente é empático e consegue escutar faz total diferença. Mas é isso, amiga. Boa. Não estou achando aqui. Muito sorry. Acho que não Tudo bem, salvou. vamos lá. O primeiro hábito de distração que a gente pode ter são exatamente esses, os nossos hábitos, os nossos gatilhos que fazem a gente estar no mundo da lua enquanto alguém está falando alguma coisa com a gente. Quem se identifica aí? Se você está acostumado a estar ou no celular, ou olhando para a parede, ou olhando para a TV no fundo, atrás da pessoa, ou se você tem um hábito de interromper outra pessoa logo de cara, você sente aí, quem está escutando a gente, sente que tem algum hábito que é padrão na hora de você escutar, que te impede de escutar? Uhum. Eu acho que às vezes eu tinha, antes de ficar mais consciente em relação à minha escuta, eu tinha o hábito de estar pensando em outra coisa por medo de não estar sendo produtivo. Então, se alguém me liga para falar alguma coisa importante, eu quero estar presente, eu tenho uma boa intenção no meu coração, mas eu acabo pensando, cara, eu tenho mais 5 minutos para fazer aquela atividade, não consegui completar. Eu tô pensando na minha checklist dentro da minha cabeça, achando que tô fazendo um super favor ali, tô Superman. Gente, a gente já falou isso várias vezes, é muito comum saber que esse multitask, né, essa multitarefa, faz a gente não completar nenhuma delas, né? Então eu acabava não escutando a pessoa, não estava fazendo nada para minha produtividade, eu estava apenas não presente ali. E de fato isso que nos faz perder tempo, né? A gente está achando que está ganhando tempo, mas pelo contrário a gente está perdendo. Então a primeira coisa são esses hábitos, né? Contem pra gente. A Sabrina se identifica, A falou Tamara também. também. A Tamara também olha para a pessoa mais viaja. A Tamara tá assim, ó. A pessoa já parou de falar, ó. Pensando muito. A A Cibele, Larissa, a Dani, muita gente.
A Cibele Isso interrompe. é também, amiga, acho que eu me identifico exatamente com você. É muito complexo. Até hoje, dependendo do dia, se eu tô muito atarefada, se eu tô muito preocupada, ai, eu fico numa ansiedade que é. Mas aí na minha cabeça eu fico com aquilo. Eu preciso ouvir, eu preciso estar ali pra pessoa. Mas eu fico, ai, mas eu também preciso fazer mil coisas. É Então, complicado. tanto que eu acho que é importante a gente criar também esses espaços, né? Pra estar ali, pra conversar com as pessoas, pra É, evitar disso pode, acontecer. Falar, putz, eu vou pode ali, eu vou me reunir com parecer. uma amiga, eu vou então fazer um tempo que eu não fique tensa, ou eu vou tentar eliminar tudo antes pra ficar mais tranquila. Acho que essas coisas podem ajudar um pouquinho. É, pode parecer sacanagem a gente colocar na nossa checklist ver um amigo ou ouvir um amigo, mas às vezes se você é uma pessoa que nem eu, que gosta dessa estrutura diária, se o amigo me liga durante uma hora do meu dia, é assim, é o caos, para mim, o caos da ansiedade múltipla. Mas então se eu coloco na minha lista ouvir um amigo, ligar para a Paula, ou enfim, sair para um café, isso me ajuda a me organizar melhor. Então cada um tem aí Uhum. seu o seu método. A segunda coisa que pode fazer a gente ter um mau hábito de escuta ou levar a gente a não escutar tanto são os filtros. Cara, essa é extremamente muito vital. Se aplica a tudo na vida. A gente enxerga a vida com filtros. A gente não enxerga a realidade como ela é, porque não tem realidade de verdade única, né? Cada um dos quase 8 bilhões de seres humanos enxergam o mundo com um filtro. O filtro da sua história, o filtro da sua bagagem cultural, o filtro dos seus valores, o filtro dos seus achismos, das suas opiniões. Então a gente tende a escutar também com esse filtro, né? Então a gente tem que tomar Uhum. muito cuidado, por isso que a gente pensa que a gente saiu do mundo escravocrata, a gente saiu da escravidão há um pouco mais de 100 anos atrás, né? Então quando a gente pensa, nossa, que seres humanos horríveis, né? Que a gente era, zero evoluído, cada um aprende como aprende, escuta e transmite aquela mensagem como aprende. Então o que eu quero dizer é, quando a gente tinha uma sociedade, por exemplo, cheia de preconceito, e a gente está tentando curar isso hoje, esse preconceito estrutural, é porque eles estavam comunicando coisas com os filtros do preconceito, com os filtros daquilo ser uma normalidade. A gente ouve Uhum. as coisas com esse mesmo filtro. Então parece absurdo, né? Isso se trata, tem vários problemas estruturais que se aplicam no mesmo jeito. Então parece absurdo você falar, meu Machismo, Deus, exato. É. como pode? Às vezes a pessoa não é má intencionada, né? É difícil eu falar isso, não quero entrar aqui num papo político. O que eu quero falar é que a gente adiciona esses filtros a tudo. A tudo. Então a gente escuta com os filtros. Aí, no âmbito mais de relacionamento um a um, se minha amiga talvez venha me falar de um cara que, putz, se aproveitou dela, eu já escuto com o filtro do meu passado. Talvez se um cara também se aproveitou de mim, eu já falo, meu Deus, eu odeio esses caras assim, pode se afastar Homem dele. não presta, aí você já Homem não presta, generaliza. já generaliza, já põe o rótulo. Então, Uhum. cada um tem seu filtro, ou de novo, o amigo conversando com outro amigo sobre o fato que aconteceu. Uhum. A gente aplica e a gente talvez aconselhe o outro com esses filtros, sem nem se tocar, né? Então, esse filtro ele tende a manchar tudo que a gente faz. Então, se for bom, é ótimo. Se eu tenho um filtro mais compassivo, eu sou mais paciente, eu consigo escutar mais. Agora, se meu filtro está precisando de uma limpadinha, ele pode acabar manchando o que a outra pessoa também está achando e ela vai passar aquele filtro adiante. Então, todas essas crenças, experiências, tudo que a gente traz para nossa escuta, a gente traz para nossa vista, para nossas opiniões. Então, tomem cuidado, revejam os filtros de vocês, revejam as crenças de vocês, revejam que tipo de conselho. A gente tende a dar um conselho meio que padrão, né, para cada situação. A gente tem esse Uhum. conselho pronto. Mas quanto mais a gente escuta com puro coração aberto, com curiosidade, a gente vai desfazendo esses conselhos prontos, porque cada situação requer um conselho específico, requer alguma coisa específica que pode nem ser o conselho. Então, reveja essas crenças, reveja se você está falando a mesma coisa sempre para amigas diferentes, enfim, reveja isso que é muito importante. Eu acho que esse é um dos principais. Boa. Boa, amiga. E até o pessoal tá escrevendo aí, tem a questão que agora você vai falar que às vezes o ambiente que a gente está também, né? O ambiente físico, as distrações, a fadiga. Fadiga, a Dani falou aí do cansaço. Sim, tanto o ambiente quanto o nosso estado físico podem interferir na nossa entrega Ah, na totalmente. escuta. Então, se você está num lugar muito barulhento, vai querer conversar, tem uma conversa super séria, sei lá, uma balada, né? Que agora, no meio da pandemia, é difícil dar esses exemplos. Mas quando você está num lugar muito barulhento, com barulho, né, música alta, é difícil você realmente prestar atenção em todas as informações diferentes.
ou quando você tá muito cansada. E eu acho que, assim, nessas situações, tá tudo bem você tentar falar para a pessoa, olha, eu quero te escutar. Lembre-se sempre de nunca tirar a importância da pessoa que tá ali na sua frente. Eu quero te escutar, mas, cara, eu tô muito cansada. A gente pode conversar depois, sabe? A não ser que seja assim, uma urgência que a pessoa está percebendo que ela tá precisando desabafar. Mas eu acho que é importante a gente estabelecer limites para manter a qualidade das coisas. E isso em tudo, né? Então, acho que Exato, vale a pena aí falar disso. Mas tem outras coisas, né, amiga? pode falar. Pode falar, a gente tá se escutando aqui. Estão se praticando. Não, tem outras coisas, por exemplo, também alguém deu cansaço aí, abre só a roupa que segue. Falou, eu tenho a péssima mania de achar que sei o que a pessoa vai falar e interrompo. Confesso que ainda não me lembro de ter errado, mas é mal educado. Às vezes a gente compete na conversa, ou compete por informações sem perceber. Logo a gente vai fazer um IGTV para falar sobre isso. Mas compete por informações, compete por histórias mais interessantes, ou compete até pelo eu sei o que você precisa, ou eu sei o que você vai falar. E isso, querendo ou não, dá uma bodeada na pessoa que tá ouvindo, sabe? Que tá te falando a coisa. Ela vai cortar, ela não vai ficar com o mesmo gás de compartilhar com você quando você faz isso. Porque Pior muita gente tá coisa. falando aí que lembra que quando sente o contrário, lembra que como é ruim quando alguém não ouve, quando alguém te interrompe, ou quando alguém finge que tá ali, mas tá preocupado, tá olhando o relógio, tá olhando o celular. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Exatamente. Quando alguém faz com a gente lembra, nossa, tomara que eu não faça isso com ninguém, porque é horrível. Gente, você vai contar uma coisa pra pessoa, ela tá contando com a maior paixão, ou com o maior desapontamento, qualquer emoção que aquilo seja carregado, e a pessoa, eu já sei como funciona. Aliás, como eu já sei como funciona, deixa eu te dar o antídoto que você precisa. Você, mas eu nem falei, né? Então a gente se sente, porque assim, volta Aham. aquele assunto que a gente falou no começo, né, gente? Todo mundo, o gol do ser humano, o objetivo de todos, consciente e inconscientemente, é ser visto, ser amado. Todo mundo quer se sentir amado. E uma das maneiras de você se sentir amado é você se sentir escutado, é você sentir que o outro está te vendo quando você está falando, está te ouvindo quando você está falando. Então é muito importante, mesmo que você saiba o que a pessoa vai falar. Às Uhum. vezes tem umas pessoas repetitivas mesmo, mas faz parte da empatia, da compaixão, você dá o espaço da pessoa. Tem uma expressão em inglês que fala hold space. Eu acho muito linda essa expressão e o que ela carrega, que é esse hold space, que é quando você carrega simplesmente espaço para outra pessoa. Né? Bonito isso. Eu estava É falando com a Paulinha bonito. outro dia, até entra na questão da psicologia, né? Tem psicólogos que fazem esse exercício mágico, só carregar o espaço para você se expressar. E é super importante isso. Super importante, claro que depois você dá seu conselho, se você sentir que precisa, você troca uma ideia, você é você mesmo, mas segura o espaço para outro. A Larissa tá aí compartilhando que a conversa com a mãe dela é difícil por causa disso, porque ela sente que a mãe dela não tá ali totalmente presente. Eu acho que é por isso, né, amigo, que tantas pessoas procuram terapia. Não, claro, né, não menosprezando a importância da terapia, é maravilhoso, mas muita gente só fala as coisas pro terapeuta, porque não tem amigos ali para compartilhar, porque não tem amigos que praticam a escuta mesmo. Porque todo mundo quer falar de si, mas pouca gente quer ouvir. Então, isso é muito complexo. Por isso que a gente, para quem está falando aí também, alguém deu o exemplo de a Aparecida, falando que muitas pessoas desabafavam com ela e ela ficava cansada psicologicamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos passar já, né, amiga, para as dicas aí práticas para o pessoal de como a gente pode melhorar essa escuta e como a gente pode fazer até para a gente se resguardar um pouco e para a gente não se esgotar. Isso a gente falou também em outras lives, né? Tem muito a ver com contágio emocional, enfim, parte do ponto que a gente começa a ouvir. Então, a primeira dica, gente, para vocês que querem aumentar o nível de escuta. Quem aí falou que tá no 7, quer aumentar, quem tá no 8, quem tá no 5, quem tá no 2. Seja curioso. E aí, sabe quando é difícil fazer isso? Quando alguém está falando uma coisa que não te interessa. Ou quando essa pessoa vive uma realidade totalmente diferente da sua e que você normalmente não pergunta muito, ou ela é de outra faixa etária, então ela vive experiência, sei lá, você é solteira, a pessoa é casada, ou a pessoa tem filhos, você não tem, você nem quer ter, e aí você não se interessa, você não interage, a pessoa às vezes quer compartilhar uma coisa, pode ser boa ou ruim, porque
Porque aqui a gente está falando mais em situações de desabafo, que é quando a pessoa mais precisa ser escutada. Mas são nas conversas, as conversas que também não precisam ser só superficiais, podem ser mais profundas. Então seja curioso, tente perguntar ali o que a pessoa do outro lado vive, o que ela está passando. Rompa a tua bolha, você pode descobrir novos universos. E aqui é a chave do porquê a gente se transforma na escuta. Porque pessoas que são muito bons ouvintes, inclusive jornalistas, né, que precisam disso para a profissão, escutar sendo curiosos, eles abrem os horizontes. Porque você não fica igual a Júlia falou, né, amiga, da caixinha de crença ali. A gente tem nossos filtros. Porque se a gente vive dentro da nossa bolha com pessoas que pensam igual, os nossos filtros não vão ser reciclados. Agora, quando a gente Nem abre, quando a gente é desafiados. curioso, exato, vai ficar ali, passando sempre o mesmo negócio ali no filtro. Agora, quando a gente abre, quando a gente dá uma chacoalhada ali, a gente fala, opa, nossa, eu sempre pensei assim. Mas, cara, olha esse mundo maravilhoso que eu descobri agora com essa pessoa. Cada pessoa é um universo. Enxergue cada pessoa como um universo de possibilidades que você pode conhecer. Mesmo que você não concorde, isso não significa, né, amiga, que a gente precisa concordar e ser conivente com tudo que a outra pessoa está falando Não, ou a gente não. escutar. É só ser Exato. curioso para entender o porquê ela está pensando. Até uma pessoa que tem um ponto de vista que você detesta, sei lá, uma pessoa que a gente estava falando da questão do racismo, do machismo, ela defende um argumento que fere a tua identidade. Tenta escutar o porquê. Como a Júlia falou, que filtro será que ela foi ensinada para pensar daquele jeito? Só assim a gente vai conseguir ter conversas mais produtivas. Só assim a gente vai conseguir quebrar padrões quando a gente entender o que está por trás daquele discurso. Boa, a Bia tá falando faz medicina e várias vezes não é nem sobre a patologia, né, a doença em si, e sempre eles só se abrirem, né, alguém que os escute, muito verdade. Tudo que não tá saudável aqui na mente vira patologia física, vira doença. Eu acho muito interessante a questão de ser curioso, porque não é questão de se você concorda ou não. O concordo ou não é o que acontece depois, entenda. Aqui está a conversa, se você concorda ou não é o depois. O ser curioso é o seu mecanismo de antes. O seu curioso é você entra na conversa decidindo, eu vou ser curiosa nessa conversa, eu não vou alimentar os mesmos filtros. Quem já viu o filme Quem Quer Ser um Milionário? Slumdog Millionaire. Eu acho que é Quem Quer Ser um Milionário, com o cara indiano, Dev Patel. Vocês lembram que ele ganha o prêmio? Ninguém acredita que ele ganha o prêmio. Meu Deus do céu, são as perguntas mais nada a ver do mundo. Spoiler! E mostra. Ah, spoiler! Mas o filme é do século passado. Tudo bem. Ninguém acredita que ele ganha o prêmio, porque são as perguntas mais variadas do mundo. Mas aí mostra a história de vários acontecimentos X que aconteceram com ele. Mas ele se manteve curioso e o repertório dele ficou super rico, né? Ele conseguiu ganhar o prêmio. Enfim, quem não viu vai ver. Agora já sabe o final, mas ainda assim é legal. Mas é isso, quando a gente não tem a coragem, às vezes a gente não é curioso por distração, porque a gente é preguiçoso, a gente nem se toca, oh meu Deus, tenho que ser curioso. Então, para essas pessoas, sejam curiosos, mas às vezes a gente não é curioso porque a gente não quer ser desafiado. Toda conversa, todo ser humano, toda interação com que a gente tem acesso, com que a gente tem contato, serve de espelho pra gente. Então, mostra quem a gente é, mostra mais do que precisa ser desafiado na gente. Então, se a gente vamos supor que nem a Paulinha falou, de uma visão política diferente, vamos supor que eu seja de esquerda, a Paula de direita extremas. Eu não tenho a tendência de ser curiosa com a Paula, porque ela vai me desafiar, ela é um espelho pra mim, ela vai mostrar pra mim o que me deixa pé da vida. Então, a gente tende a ir para narrativas que alimentam a nossa própria opinião, deixando a curiosidade de lado e não aprendendo um tanto de vida que tem fora da gente, né? Então, eu acho essa muito, muito incrível e muito subestimada. Seja Eu curioso achei quando for muito, entrar numa muito legal conversa. o comentário Brechó Roupa que segue, fale o seu nome, que ela falou que ela descobriu que ela não é curiosa, porque ela não gosta de ser invasiva perguntadora. É um bom ponto. A curiosidade que a gente está falando aqui, né, amiga, não é essa É do seu curiosidade de você coração. ser bisbilhoteira, de você ser É. invasiva. É quando alguém tá te abrindo espaço e vindo falar com você, e você percebe que ela quer chegar numa conversa mais profunda, ou quer desabafar com você, não é você ficar, mas o que fulano falou? Não é aquela fofoquinha, não é isso. Mas como é que você se sentiu? Por que você se sentiu assim? É você ir confirmando que a gente vai falar ao longo da conversa o ponto de vista da outra pessoa. É você ser curioso para isso, não ser curioso para aumentar a situação, a fofoca, não.
É para entender a situação quando a pessoa te dá liberdade, óbvio, né? Não é você E às chegar vezes não é para nem qualquer um. às vezes numa conversa que você está curioso, você pode não dizer nenhuma palavra, viu? O curioso é Uhum. uma postura do seu coração, uma postura da sua mente aberta, Entendi. do seu coração aberto. Que aliás vai até para a segunda dica aqui para a gente praticar a escuta empática, que é estar presente. A gente fala bastante sobre presença aqui e às vezes pode ficar meio subjetivo. Como assim presente, presente? Quando você escuta, gente, com presença, você tá com o seu coração, com a sua Uhum. linguagem corporal, com sua mente e sua dedicação voltados a quem você está ouvindo, né? Então você não tá com blá 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 no fundo da cabeça, você não tá com o celular aqui, você não tá olhando pro lado, você tá praticando a sua presença. E isso Uhum. forma até um campo sobrenatural de você com outra É um pessoa. Eu sei que campo, parece é doido, mas é muito verdade. Quando você está presente, a outra pessoa sente. Ser humano é um bicho de sentimento, de conexão e de vibração energética, né? Que nem a gente já viu aí das emoções. Mas quando você está com a sua presença ali naquele momento, é muito perceptível. Tem uma conversa muito legal, uma troca, a outra pessoa sente, a outra pessoa se sente amada só pela sua presença. Só pro seu estar lá. Olha que poderoso que a gente é, gente. E a gente nem dá valor. Então, Ai, quando você amiga, que tiver uma lindo isso. conversa, é Muito. verdade, é verdade. Você sente que a pessoa está presente, você sente pelo Né? olhar. Você não precisa tentar olhar de uma certa forma, gente. A gente fica muito focado no como é que eu me comporto aqui, como é que eu olho, como eu faço para ele saber. Se você estiver presente, tudo isso é natural. Né? Muda a raiz do problema. Não tenta mudar ali os galhos da árvore. Muda a raiz, esteja presente. Perfeito. Eu achei lindo também o comentário do Iário de Bezerra falando: vocês são feras quando estão diante dos meus clientes, lembram muito Tem de muito vocês. Com o que você. você trabalha? Achei lindo isso. A Ana também, querida, aí participando. Então vamos para a nossa terceira dica, que tem muito a ver, gente. É um fluxo, como a gente está falando, né? O ser curioso, o ficar presente, são etapas do seu estado de espírito. E outro estado de espírito que a gente falou como um dos bloqueios, das barreiras para a gente escutar, são os nossos filtros e crenças. Como é que então a gente consegue calar eles, os nossos julgamentos durante uma conversa? Porque quando a outra pessoa tá falando, você tá pensando, putz, eu faria isso no lugar dela, ou nossa, eu não acredito que ela fez isso. Ou até julgamentos do tipo, ai, tadinha, cara, minha amiga, ela não merecia isso. Isso também é um julgamento. Nem que você critique outra pessoa. Só que você fica num campo que você não entra como observador. E aí você absorve e você se contamina com aquilo. Que é de quem estava falando aí que se sente super sugado nas conversas e tal. Normalmente é porque você mergulha na situação, mas você mergulha tanto no lugar da outra pessoa que você toma um partido dela. E aí, quando você faz isso, realmente a sua energia vai para o espaço. Isso é uma linha tênue e, principalmente, é mais difícil fazer isso com quem a gente é mais próximo. Então, com a nossa família, com pessoas que a gente ama muito, é muito complexo a gente não tomar o partido deles, principalmente se eles falam uma situação de conflito, aí você fala, nossa, que raiva do fulano que fez isso com a pessoa que eu amo, eu não queria que ela estivesse passando por isso. E aí você mergulha de cabeça ali na emoção da outra pessoa e você se permite ser sugada. Então, é muito a questão assim do equilíbrio e de você falar, cara, essa pessoa está vindo com uma dor. Vamos olhar de um campo de observador. Eu tô aqui, tô com meu estado de presença com ela, que ela está me contando? E aí, por isso que a curiosidade é fundamental, para você entender o ponto de vista. E até para o Yara falando que é psicoterapeuta, é isso, é uma característica fundamental dos psicólogos também, né? E de pessoas que trabalham aí com o emocional das outras pessoas, conseguir olhar desse lado de fora, até para ver se a pessoa não está contando uma história totalmente distorcida. A nossa história sempre é distorcida, porque sempre é do nosso ponto de vista, né? Sempre é aquela coisa, tem uma história, tem a verdade, tem várias versões dela. A verdade é relativa, porque como é que a gente vai chegar àquela conclusão? Mas é ao máximo tentar extrair o que a pessoa está falando e olhar da situação. Bom, essa é a experiência da pessoa. Então, eu vou ouvir a experiência que ela teve. E esse clique muda tudo para você não absorver e você não tomar tanto partido. Cara, é a dor, mas é a experiência dela. Deixa eu ouvir a experiência, ela precisa que eu escute a experiência. E isso muda o seu estado de qualidade. Só uma coisa ainda na, nessa cara, seus julgamentos.
A gente precisa entender uma coisa, eu preciso entender por que que a gente tem julgamentos, para começar. Por que que o ser humano é um bicho de julgamento? A gente foi fabricado, tava lendo um artigo, amiga, foi o que eu te mandei, não sei se teve chance de ler, é super longo. A gente foi fabricado para saber o que vai acontecer. Até pela questão que a Paula fala sempre, que é a questão de defesa do ser humano e tal. Então, o ser humano é um bicho que odeia incerteza. A gente odeia o que a gente não sabe, odeia o que é incerto, odeia o que me traz desconforto, tudo que me traz dúvida, eu odeio, eu quero sanar aquela dúvida. Então, o que acontece? Quando se trata de relacionamento, se trata de julgamentos. A gente, por odiar a incerteza, consciente e inconscientemente, conta histórias sobre as pessoas e as situações à nossa volta. Por quê? Porque ao contar histórias, eu passo a conhecer aquilo. Então já não é mais um bicho desconhecido, já não me traz mais incerteza. Legal, meu problema está resolvido. A gente faz isso inconscientemente, e é muito verdade. Então, que nem você falou, com pessoas que a gente ama, tende a ter muito convívio, a gente conta histórias sobre quem ele é, o jeito que ele reage, as coisas que ele faz, o modo como ele me irrita, o modo como ele fala, tudo isso são histórias que a gente conta para evitar a incerteza. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente leva essas mesmas histórias que a gente conta para nossa conversa. Por quê? Porque eu já conheço, tudo que é desconhecido é um saco pro ser humano. Então eu já levo meus julgamentos, porque é a coisa que eu posso fazer para me defender. Então é legal a gente entender de onde vem os julgamentos, por que que a gente julga, porque às vezes não é por mal, mas a gente sempre está contando uma história. Então é muito desafiador pra gente, como ser humano, a gente chegar num terreno desconhecido e falar, cara, hoje eu tô aqui, não faço a mínima ideia do que eu vou escutar, mas eu vou me propor só a escutar. Mas o tanto quanto é desafiador é mágico, porque pode produzir um negócio totalmente novo pra você. Então é essa aventura que a gente tá chamando vocês. Não sei se eu me Que é um expressei, gasto mas de energia, né? É real, é um gasto de energia, um esforço, mas um justamente por esforço. ser este esforço vai te fazer sair do seu lugar. Então, e aí nessa viagem você vai ampliando sua cabeça, seus pensamentos e tal. Então, isso é bem interessante. E Muito amiga, bom. qual é essa quarta dica? A Porque é quarta é essa difícil. mesmo. Antes de responder alguém, escolha ficar em silêncio. A gente falou bastante, até uma semana a gente postou uma coisa que a galera gostou muito, que é a gente tem um evento e a gente tende a, logo em seguida do evento, a gente responder, a gente tem uma reação. Então alguém me conta uma coisa, a minha primeira coisa natural é eu reagir. Com algum conselho que eu já saiba, com alguma coisa que eu já queria falar, ou competindo pelo sofrimento, tendo a responder de cara. E a proposta aqui é, antes de você responder, dá a pausa. Pausa. A Paula acabou de me falar uma coisa que talvez ela me falou já 3 vezes na vida. E eu já meio que já sei o que responder. Eu te proponho a pausar. Mesmo que você já ache que sabe o que responder. Pausa um pouco, respira, deixa o seu cérebro dar uma resetada. E aí você responde. E aí você reage. Porque, na verdade, essa é a diferença entre reagir e responder, né? O reagir, ele é de cara. Você faz logo de cara sem nem pensar. Você está tendo uma reação a alguma ação. E a resposta é algo mais pensado. É algo um pouco mais pausado. Então, antes de você responder alguém com um julgamento, antes de você responder alguém com um conselho pronto, um conselho automático, fast food, pausa e oferece sua originalidade, sua genuidade, seu tempo. Às vezes até seu silêncio. Talvez depois da pausa você fale, cara, o que eu tenho para acrescentar nem vai agregar tanto para a Paula. Deixa eu ficar em silêncio e oferecer aqui meu ombro amigo, né? Então essa pausa dá esse leque de opções diferentes, né, amiga? Total, e às vezes você aprende também nessa pausa. Você fala, nossa, porque você estava tão angustiado para chegar a sua vez de falar. E aí, quando você pausa, ficando presente, parando, você fala, nossa, não tinha pensado nisso? Acontece muito. Acho que no meu processo de descobrir a escuta empática, o aprender a ficar em silêncio e não aconselhar foi uma das coisas mais difíceis e às vezes ainda é, de novo, dependendo da pessoa, dependendo da proximidade. A Larissa falou que hoje teve esse exercício, essa prática, ela se propôs a praticar o silêncio, foi bom, legal, Larissa, você conseguiu fazer isso, e a Reila também deu a dica, toma um copo d'água e conta até 10 aí Maravilhosa. Para conseguir respirar fundo, porque vem esse impulso. Só um PS É aqui. importante. Esse silêncio, gente, ele tem que vir nas nossas conversas, que é essa pausa para a gente reagir, para a gente responder, não reagir. Mas vamos praticar o silêncio também, como até a Cibele falou, com a gente mesmo. Porque a gente praticar o silêncio com a gente mesmo, numa meditação, num momento de concentração, a gente consegue também refletir e assimilar novos conhecimentos na nossa cabeça. Né? Porque aí sim a gente pode levar isso para as nossas interações. A gente está sempre aprendendo.
alguma coisa, seja no filme, numa interação, no dia a dia, tá sempre aprendendo. Só que a gente tem que assimilar esses conhecimentos. Então, esse silêncio com a gente mesmo é super importante para depois levar essa pausa para os relacionamentos e poder falar, putz, calma aí, eu aprendi uma coisa recentemente que eu posso agregar aqui nessa situação. Então, é importante fazer isso nas duas versões, né? Sozinho, na solitude Perfeito, e nos relacionamentos. Já perfeito. notou? Só um peça aqui de novo, desculpa, tá demorando nesse ponto. Já notou que quando você pergunta para um mestre espiritual, não sei se quem já viu o vídeo no YouTube ou quem já acompanhou, eles demoram para responder? Você pergunta alguma É coisa para real. eles? Eu sempre vejo vídeo É. do Muji, da Monja Coen, de todas essas pessoas aí super serenas, tranquilas, que praticam muito. A pessoa pergunta uma coisa e na minha cabeça eu falaria isso, eu falaria isso. Eles demoram, eles ficam ali, ó, demorando na serenidade. Eles não são rápidos no gatilho para responder. Uhum. Eles pensam, eles deixam uma inspiração chegar, eles deixam o conhecimento voltar à mente. Você pensa antes de responder. Então, esse vai também um pouquinho aqui, virem mestres, aquelas, né? Não, mas é uma boa coisa a se lembrar. Eles sempre demoram para responder, eles não têm essa pressa para responder rápido. Não é sobre a rapidez, é sobre a qualidade. É, o Juliano tá até falando do Dalai Lama. Exato, a gente já fica com o negócio ali na ponta da língua e esses mestres nos ensinam Sempre a ter a demoram, né? calma e encontrar as respostas no silêncio. Mas tá bom, vocês entenderam então o ponto de ficar em silêncio. E muita gente antes falou que não sabe o que responder, porque também tem horas que você precisa quebrar o silêncio. A pessoa fica, e aí? Você tá me ouvindo? Você tá aí? Tem alguém aí? E aí, o que você Dá meu faz? O que você conselho. É. responde? Bom, aqui, gente, é onde mora o principal. Tenta segurar. Você que tenta adivinhar o que outra pessoa vai falar, você que tenta aconselhar, você que tenta contar outra história, qualquer outra coisa, fazemos isso, sim. Antes, tenta confirmar. Pergunta. Você tá falando que você ficou chateado? Tenta traduzir o que a outra pessoa tá falando. Você ficou chateado nessa situação? Alguém vem e te conta, cara, eu não aguento mais ficar em casa nessa pandemia. Eu tô de saco cheio, eu tô com vontade de quebrar tudo. Eu acho que eu vou sair sem máscara. Alguém vem e te fala um negócio assim. Se você chega e fala, nossa, meu, para de ser louca, tá todo mundo em casa, vai. Você é só mais uma. Ou fala, você vai sair sem máscara? Pra quê? Pra você se contaminar? Você está vendo que você tem respostas prontas, não quer dizer que você não tenha razão, mas quer dizer que se a pessoa vai falar, meu, você não está me entendendo. Não, a pessoa não está querendo comunicar ali a questão da pandemia, ela está comunicando a dor dela de ficar em casa, triste, isolada, sozinha e talvez entediada. Então, o bom é você tentar confirmar. Putz, você tá falando que você não aguenta mais, né? Você tá de saco cheio, você tá ansiosa, você queria ver seus amigos, você tá com saudade, você queria fazer coisas diferentes. Mas não dá, né? Não tem muita opção. É isso. E aí a A pessoa pessoa vai fica feliz, né? transbordando. Você me É, entende! E é, tudo que você fez foi oferecer sua é. escuta, entender o que a pessoa estava querendo dizer e meio que parafrasear aquilo, né? Aquilo é mágico, a pessoa se sente amada, escutada, ouvida, meu Deus, compreendida, sabe? É muito legal isso. Exato. Exato, é muito legal, é muito mágico. E aí você vai dando espaço, porque você vai continuando. Ou de repente a pessoa pode falar: não, não é isso que eu quis te falar. Eu tô falando que, na real, eu não aguento mais trabalhar em casa porque eu não aguento mais essas reuniões no Zoom. Aí a pessoa vai tentando se entender também, se expressando melhor. Isso. Ai, e aí você vai. Então você está querendo dizer que o que está pegando é fazer home working, home office aqui, ficar só em casa, você sente falta de ver outros ambientes, de ver outras pessoas. É, eu sinto, eu não estou sendo criativo aqui dentro da minha É, casa, eu começa não a tenho gerar um ideias papo. novas. É E real. aí a pessoa vai transbordando. E aí, de repente, você pode chegar a ideias, a própria pessoa vai chegar no caminho dela. Então, calma em querer dar a resposta perfeita, o conselho perfeito. A pessoa vai chegar lá. Deixa ela transbordar para ela se Exato. entender. Esse é o processo Exato. mágico que a Júlia falou que a gente cria um campo, né, amiga? Esse campo das possibilidades numa escuta verdadeira pode acontecer. Então, de repente, você Muito. chega e a pessoa fala assim, eu queria transbordar e tal. Então, cara, o seu problema é que você está mais incomodado, é que você não está se sentindo criativo nessa pandemia e você precisa ser para o seu trabalho. É, eu não tô, cara. Não tô tendo ideia nenhuma e eu preciso, eu tô com medo de ser demitido. Putz, mas assim, quando você ficava em casa, você tinha algum processo criativo que você podia fazer sozinho, isolado? Você vai perguntando, deixa a pessoa.
Ah, tinha. Ah, eu escutava uma música e fazia uma meditação. Nossa, cara, faz muito tempo que eu não medito. Sei lá, isso me Pronto, chegou à ajudava. conclusão sozinha. É, E aí pronto, exato. a pessoa vai desenhando o caminho. Então tentem, sabe? Tentem aí chegar neste caminho através da confirmação. E como você falou no seu vídeo, né, amiga? Tem siglas mágicas que é o RDRP, que é receba a informação, demonstre que você compreendeu, resuma e tenta perguntar o outro lado, confirma se aquela informação foi certeira, assim. E Nossa, outras chegou uma. perguntas. Chegou. É, Não, falei que chegou duas qual? perguntas sobre empatia da Reila e do Iad. Iad é isso? Não, é o La É... Defense. É o Gui, Ah, lá o Gui Defense. Lucas. Nossa, olha eu É. louca, desculpa. É o Gui. Você falou Gui? Desculpa, gente. Olha eu, a louca. Ah, mas enfim, os dois perguntaram sobre empatia, né? A Reila perguntou por que não temos mais empatia pelo próximo, mais próximo, e se não há o perigo de viver querendo agradar os outros. A empatia precisa ser real e não somente para deixar o outro feliz, né? Com certeza, gente. A gente está falando aqui mais relacionado à escuta. Não de uma escuta que a gente está fingindo, de novo, até voltar para o papo inicial. Quando você está fingindo, tá ali, quando você está com o seu corpo, mas não com a sua mente, o seu coração, isso é transmitido, isso passa. Então, sim, com certeza com o seu coração, e aí parte também da sua habilidade de ser um ser que está genuinamente interessado no outro. Eu acho que esse é o primeiro ponto, o menos um ali, ponto zero da escuta. É você tá querendo, você ser curioso, que foi a nossa primeira dica, e você tá realmente ali querendo ouvir o outro e não tenho que agradar a todo mundo. Não. Às vezes, você pode, que nem a Paulinha falou, um amigo te liga no meio do dia, você não tem que querer agradá-lo se você não puder naquele momento. Não consigo te ouvir agora, cara. Posso te ligar amanhã? Você estabelecer o seu limite vai ajudar muito mais ele, porque você vai ligar no momento que pode ligar e obedecer o seu tempo, obedecer o seu momento, você pode estar ocupado. Então, tem maneiras aí de você dizer aquele não de forma super educada e ainda assim empática. E eu E acho que aqui também a pergunta do Gui foi ainda mais específica nesse processo de confirmação, se não vai parecer forçado. Porque a gente vai passar hum, muitas ferramentas de comunicação não violenta e a sensação, Gui, é exatamente essa, que às vezes parece processo forçado, que você está ali seguindo um roteiro. Primeiro, você tem que se conectar com a sua intenção. Você só vai ter este saco de ficar perguntando, de querer ser curioso, se você tem a intenção de se conectar com a pessoa. Senão, realmente vai ser forçado. E aí, nem uhum. parta para essa conversa, porque não vai valer a pena. Mas quando você tem essa consciência que a gente acredito que a gente esteja criando juntos aqui, essa consciência de como é importante ser espaço, porque é tão gostoso quando alguém ouve a gente. Por que a gente não pode ser essa pessoa para os outros? Mesmo que a gente não concorde, e quando a gente se desafia, e aí a gente tem uma conversa incrível, a gente fala, cara, eu quero ter isso de novo, eu quero ter esse momento de novo. E aí é igual pessoas, sei lá, que ficam viciadas em corrida, em meditação, que tem momentos tão incríveis e especiais que elas vão se desafiando a querer ter aquilo de novo. Então confie no processo que dá certo. E a Dani também fez uma pergunta, né, amiga? E quando você começa a transbordar, essa é excelente. A outra pessoa também não tá bem e começa a transbordar e fica uma competição. Pois é, nesses casos eu sempre falo. A importância de você ter rede de apoio e de você ter pessoas ali empáticas que te ouvem. E caso você não tenha, gente, depois desconectou da live, entra na nossa rede do Telegram. A gente está fazendo uma grande rede ali, o pessoal compartilha, inclusive, das dores, super legal. A gente vai se conhecendo, novas amizades vão surgindo. Porque é importante você ter rede de apoio e saber que você tem opção. Porque quando a outra pessoa está num estado de dor tão grande, é melhor não competir. Ou você tá ali para ouvir. Se você não consegue ouvir, fala, cara, eu não tô bem para te escutar, desculpa, podemos conversar outra hora. E aí e você saber o momento. Opa, voltei aqui. E você saber o momento. Mas se você puder depois voltar ali para aquela conversa e deixar a pessoa desaguar e segurar para conversar com outra pessoa, melhor. Se você estiver esgotado emocionalmente, interrompa, tenha a coragem de falar, de se expressar e depois essa pessoa você consegue conversar e até orientá-la, né? Boa, o Vini tá aí. Olá, Vini, nosso amado Luiz comentou que na empresa dele eles têm um dia só para conversar sobre papos que não pertencem ao trabalho. Tô vendo essa iniciativa de Legal, muitas Lu. empresas e acho muito legal. Lala O que ela tiver Land por aqui, Lima. Lu? Como faço para participar do Telegram? Gente, Telegram você vai, depois que a live acabar, tá acabando, ali no perfil, tanto faz do Escola ou do Mídia Amor, entra lá e clica. Não, vai aparecer um site, você só clica, entrar no grupo do Telegram. E aí pronto, você entra no grupo do Telegram, bem-vindo. A nossa última dica, gente, que o nosso tempo está acabando,
É uma Vou colocar. valiosíssima. Observe a sua linguagem não verbal. Gente, vocês sabiam que 55% do que a gente comunica é com o nosso corpo e não com as nossas palavras? É, 55%. E agora não me vem à mente exatamente qual a porcentagem, mas 30 e poucos por cento também não são nossas palavras, mas sim nosso tom verbal. Então, quando você estiver escutando uma pessoa, saiba que você está se pronunciando e se expressando Uhum. com a sua linguagem não verbal. Então, toda vez que você for se propor a escutar alguém, esteja presente. Sabe quando fala de corpo e alma? Dessa parte eu estou falando do corpo. Esteja direcionado à pessoa, esteja fixado com os olhos na pessoa, pratique essa linguagem de olhar no olho da pessoa, olho a olho, esse olho da Paula assim azul que você mergulha lá dentro. Enfim, saiba que você está comunicando muita coisa só com a sua linguagem corporal. Então, não acho que você estar ali naquele ambiente, naquele perímetro físico, mostra que você está escutando, não, viu? Pelo contrário, isso pode causar super desconexão. Se a pessoa vê que você tá sempre olhando pro celular, tá sempre olhando pro relógio, tá, enfim, fazendo qualquer outra coisa, que você fala, mas eu tô escutando, eu tô te falando, mas seu corpo tá mostrando. Então não se enganem, gente, 55% a gente comunica com o nosso corpo, esteja com a postura Uhum. direcionada, com o coração aberto, sem a mão assim, ó. Quando a gente tá com a mão assim, a gente mostra que a gente tá com uma postura Fecha. mais insolente, às vezes é sem querer. Mas tem um livro, como é que chama, gente? A gente falou no Jornada, amiga, aquele A livro da linguagem do linguagem, corpo. o corpo Eu acho que chama. fala, é uma Eu acho coisa que é o assim, a corpo linguagem. fala. É isso, Acho eu que é o acho que é o corpo corpo fala. fala. É. Esse livro eles indicaram muito. Eu pessoalmente não li, mas foi super bem indicado pelo nosso público. E fala que o corpo, enfim, é uma máquina de expressão sem a gente dizer uma palavra. Então, cuidado. Também a Lala Lente falando, eu faço muito isso com os olhos. Tá, às vezes a pessoa fala uma coisa e faz assim, ó. Ai, aquele meme. Aquele Isso meme. desconecta, cara. Gente, isso traz ironia, Ai. sarcasmo e desconexão em um movimento da pupila. Você tem noção? Então, assim, o nosso corpo fala muito. Então, observe sua linguagem não verbal. É a nossa última dica aqui das 6. E o que mais, amiga? Você tem Boa. mais uma dica final, né? Tem mais uma. Eu achei muito engraçado a Kel falando. Acho um pouco mais difícil olhar nos olhos de quem tem olhos claros do que quem tem olhos escuros. É só eu. Gente, ninguém nunca me falou isso, Kel. Eu espero que não seja uma coisa. Essas pessoas não olham no meu olho. Boa, deixa eu entrar Eu acho que é aqui na pela última. claridade, né? Pela transparência. Os olhos se refletem a sua alma, assim. E o Gui trouxe o dado aqui que a gente já postou várias vezes. É Boa, Gui. exatamente isso. Muito bem Exatamente lembrado. esse. 7% do que a gente comunica também. E até do que a gente ouve, né? Assim, são pelas palavras. 38% do nosso tom de voz e 55% Olha o da Vini. nossa No momento estou linguagem. curvado para frente, sorrindo e de peito aberto. Bom, Vini, então isso mostra que você está Vini, nos escutando. maravilhoso. Maravilhoso. Bom, Mas é gente, isso. então a última dica aí pra gente fechar essa live com chave de ouro é você, nas próximas conversas, tente, né? Ninguém vai ficar cronometrando aí o tempo, mas Eu tente vou. gastar aí 80% do tempo ouvindo e 20% falando. Seja mais ouvinte, escutando de verdade, não viajando também na sua cabeça, como você viu aqui, isto não é escuta real, escuta empática, mas seja mais ouvinte, mais presente e Muito menos bueno. falante. Cuidado com a sua língua, cuidado com as comparações, cuidado com a competição. Exato, gente. Vou terminar aqui com a frase minha, aquelas que é roubado do Dalai Lama, né? Brincadeira. É do Dalai Lama. A gente postou essa semana essa frase minha. Quando você fala uma coisa, você Julia está Lama. falando. Julia Lama, você está falando algo que já sabe. Já está dentro de você o que está falando. Agora, quando você escuta, você pode aprender algo novo. Tá bom? Essa frase não é minha, é do Dalai Lama. Um dia terei uma frase parecida. E entre no nosso grupo do Telegram, gente, ó, vai ficar salva lá no Mídia Amor essa live, manda pro amigo, pra amiga. A Isadora tá aí quietinha, mas amou a live, a Sandy também, amadas da nossa família. Entre no nosso grupo do Telegram, gente. Entra lá, tem coisa exclusiva, tem coisa muito legal. E a gente se vê nas ruas da vida. A gente se vê na segunda-feira, às 9 da noite. E nos nossos E é isso. IGTVs, e nos nossos Isso. stories. E quem acompanha, Telegram a o gente está tempo produzindo todo. muito conteúdo legal, de verdade. Estamos colocando toda a nossa energia e nosso tempo aí para vocês. E é isso. Tenham um ótimo final de semana. Fiquem conectados sempre. Qualquer coisa, mandem direct. A gente espera vocês no grupo do Telegram. E, como disse a Júlia, nas ruas da vida. Um beijo. Amém. Fiquem com Deus, gente. Beijo, boa noite. Um beijo. Beijo.